Olá, pessoas, diversas pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu sei que você estava com saudade desse EAD mais maravilhoso dessa quarentena aqui do YouTube. É o EAD, que é o golpe do Opá. E o caso de hoje é um caso bem diferente, que a gente já está acostumado a narrar, porque não tem a ver com homem asiático, né? Geralmente o golpe do Opá vem da língua coreana, Opá, que significa aquele homem, aquele crush que a gente tem. E dessa vez não é com homem coreano. Mas, como é um quadro onde a gente fala de pessoas que acabaram caindo em determinado golpe, passaram por determinadas situações através de redes sociais, de aplicativos de namoro e tem a ver com a Ásia, eu resolvi colocar aqui nesse quadro por esse contexto. Então, a nossa vítima de hoje é uma mulher que morava em um país aqui na Ásia e ela encontrou um rapaz brasileiro também morando na Ásia, na mesma cidade em que ela morava, e ela usou esse aplicativo de relacionamento e infelizmente ela acabou passando por uma situação bem chata. E o vídeo de hoje é sobre isso, a gente vai falar sobre o caso dela, ela vai estar aqui para contar todos os detalhes. Então, vamos lá para mais uma história aqui no Golpe do Opá. Olá, a gente já está aqui com a nossa convidada. Ela não vai falar o nome dela, como já expliquei, nem nome, nem coisas pessoais. Ela está aqui só para dividir com a gente a experiência que aconteceu com ela. Seja muito bem-vinda aqui. Eu queria que você contasse para a gente o que aconteceu, explicasse com mais detalhes desde o início da tua história. Ok, obrigado pelo convite. Eu acredito que é uma oportunidade de poder levar a situação que aconteceu comigo para que outras mulheres saibam e possam evitar e possam se cuidar também e possam lutar pelos seus direitos. Eu fazia parte de uma rede social de relacionamento e incentivado por vários amigos para poder voltar a ter um relacionamento e encontrei um cara que tinha fotos muito Só bonitas. para contextualizar, desculpa, mas você morava no exterior, em específico na Ásia, né? Ah, sim, Sim, exatamente. Eu não perfeito. estava no Brasil, não. Sim, Morava sim. fora do país já há 2 anos. E não tinha nenhum relacionamento. Então, incentivada por amigos, né, como eu falei, eu entrei nessa rede social de relacionamentos. E aí conheci vários caras por essa rede, né, só conversando, até então não tinha me encontrado com nenhum. E aí encontrei esse cara que tinha uma conversa muito interessante pelo aplicativo, realmente parecia ser uma pessoa com conteúdo bom. E aí, na conversa, a gente continuou conversando nas redes sociais fora dessa rede de relacionamento. E aí eu descobri que ele era brasileiro. Até então não parecia ser brasileiro. E ele se fazia de estrangeiro. Aí falei, que bacana. Na onde eu morava, o grupo de brasileiros era pequeno e todo mundo se conhecia. E aí eu achei estranho, porque eu não conhecia, ninguém conhecia, não estava em nenhuma rede de brasileiros, da onde surgiu aquela pessoa do nada. Isso chamou atenção, e aí eu continuei conversando para conhecer melhor. Ele já estava morando nessa cidade acho, mais ou menos 5, 6, 7 anos, bastante tempo, 7 anos. E eu falei, nossa, 7 anos sumido da comunidade. E aí veio com uma questão falando que era por conta do trabalho, que ele estava aprendendo a falar a língua local, então que ele precisava estar imerso junto às pessoas locais para poder aprender a língua, etc. e tal. Até então, como eu falei, era um papo muito coerente de conteúdo. Não parecia ser uma pessoa idiota, um cara idiota. Ok, fomos conversando tudo, e aí brasileiro, como diferente de outro estrangeiro, sempre parte para conhecer as pessoas, né? Principalmente no relacionamento, quer conhecer, quer ter um contato direto. E aí marcamos de nos conhecer. E também, quando eu conheci pessoalmente, marcamos num local público, aberto. Também não parecia ser nenhuma pessoa de você
falar, nossa, depois eu conheci o canal e os vídeos dele, realmente é outra pessoa, era outra pessoa. Mudança assim da água para o vinho. E é ok, foi conhecendo, só que no período que a gente se encontrou nesse local público, ele já fazia vídeos, ele já estava filmando sem eu perceber. Então, quando eu virava de costas, quando saía, quando eu ia fazer algum pedido de alguma coisa para comer, quando eu fazia alguma coisa que eu não estava percebendo, ele filmava. Quando eu estava... Fazer uma pergunta. Você chegou a perceber, obviamente, que ele estava te filmando, né? E você chegou a questioná-lo alguma vez? Não, até aí eu não percebi. Porque quando eu estava de frente para ele, o celular ficava longe. Então, se ele ficasse segurando o celular na mão, manuseando, com certeza eu ia perguntar, porque teve um momento que nós estávamos num outro local, ainda público, e aí ele começou a manusear o celular na minha frente nesse momento. E eu perguntei, você está atrasado? Você tem algum compromisso? Porque você não para de mexer no celular? Foi aonde ele parou. Mas, novamente, ele só manuseava o celular quando eu não estava olhando. Então, no vídeo que ele fez, os momentos, eu estou de costa, eu estou andando, eu não estou vendo. E, claro, ele tinha uma técnica para mexer no celular de uma forma que a pessoa não percebia. Mesmo assim, quando a gente estava de frente, eu percebi, porque depois vendo outros vídeos com outras vítimas, ele mexia no celular com elas de frente. Mas comigo não, então eu acredito que ele tinha um receio de eu justamente perceber o que ele estava fazendo. Então, até então, em todos esses ambientes, ele não mexeu nenhuma vez no celular comigo, e eu não percebi porque eu não estava vendo. E no momento que eu vi ele mexendo, que ele começava a olhar para o celular direto, pegava na mão, eu perguntei, está acontecendo alguma coisa? Você está atrasado? Porque você está olhando tanto? E aí, não. Ele deu uma desculpa de que ele tinha um horário para poder voltar embora, porque ele tinha uma atividade no dia seguinte de trabalho, que era muito importante, então ele estava atento ao horário. Foi isso que ele colocou. E aí, até então a gente estava conversando, teve uns 2 momentos durante a conversa que eu achei muito estranho o comportamento dele. Ele não entrava muito em alguns assuntos, ele não falava muito da história dele, sempre dava voltas, ou sempre contava de quando ele estava em outros países, fora ali da cidade onde a gente estava. Então, alguns assuntos eram bem superficiais. E aí, ele veio para cima de mim e falou que queria ficar comigo. Aí a gente se beijou, tudo, e aí ele começou a insinuar que ele queria algo mais comigo, né? E aí foi onde eu fui muito franca, né? Fui muito clara. Falei, olha, você não acha que está muito cedo, não? Não, porque se é para ter um relacionamento, a gente tem que ver que dá certo. E começou com um papo assim, falei, ok. Bom, mas para ter relacionamento ou não, nem que seja para ficar uma noite, você tem que estar preparado. E aí, a hora que eu falei isso, ele, como assim preparado? Aí eu não sei se ele se fez de besta ou se ele não entendeu mesmo. Eu falei, bom, se você veio com a intenção da gente transar, o mínimo que você tem que ter é um preservativo. E ele não tinha preservativo. Aí, porque ele não, depois, vendo o conteúdo dele, né, eu vi. E ele não tinha preservativo. Vendo o conteúdo dele, né, eu vi que ele era um pé rapado, né, mal tinha dinheiro para comer. Ele gostava de ter a relação na casa das vítimas, né? Que é pelo que entendi, né? Ele é o tipo de pessoa que convencia a vítima, passava ali o papo chaveco, ia para casa das vítimas, usava, comia das coisas da vítima, usava água, usava tudo da vítima, e ali ele se fazia, né? Exato. E foi aí que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha, porque nos restaurantes eu comi sozinha, eu bebi sozinha, ele não comeu nada. Aí teve uma hora que eu falei, mas tá tudo bem, né? Porque que a gente marcou de se encontrar no local público e você não vai comer nada, tipo, eu vou comer sozinha. É que eu comi, eu acabei jantando antes de sair, inventou uma história que tinha encontrado alguém, tinha comido antes. Falei, tá, então pelo menos bebe alguma coisa comigo. E aí ele começou, entre aspas, a discutir
com o garçom porque ele queria um desconto na bebida, mas ele nem tinha pedido a bebida. Enfim, aí eu falei, meu, muito estranho isso. E realmente, ele marcou num local próximo à minha residência. Mas até então a gente não foi para lá e não estava lá. Então, depois desse momento que ele começou a insinuar que ele queria ficar comigo, foi onde eu coloquei, tá, mas e aí, né? Você tem preservativo ou não? E aí ele falou, não, e começou a desconversar tudo, que não sei o quê. Falei, meu, que papo muito estranho isso. Totalmente estranho. Porque, Mas vocês e acabaram aí, ficando, né? a gente ficou, mas a gente não teve relação. Porque eu falei para ele, amigo, sem preservativo, o máximo que você vai conseguir é me beijar, só isso. Porque eu tinha consciência de mim. E assim, brasileiro ou não, brasileiro não é santo, né? Ninguém tem estrela na testa. Eu não vou me colocar em nenhuma situação de risco, sexualmente falando, por conta de um aplicativo ou qualquer vontade que eu possa ter. E aí, pode falar. Para. Já que você está vendo este vídeo até agora, não esqueça de fazer coisas simples. Deixar seu like, deixar aquele comentário e compartilhar com os amigos ou com as pessoas nas redes sociais, caso você queira ajudar o canal aí a crescer, porque a gente tá com dificuldade de crescer. Então, se você puder fazer isso, ó, meu muito obrigado. Se você não fizer, não vai ter muito obrigado pra você não, se não fizer. Mas aí ele foi pra sua casa, no caso? Isso, ele ficou forçando, ele ficou enrolando. E aí eu falei, olha, tudo bem, vamos continuar conversando, né? E aí, ele com o papo de querer conhecer, de querer entender um pouco mais, e que poderia então ter uma outra oportunidade, etc e tal. Aí nós fomos para minha casa, eu fui mostrar ali a região, e assim, fui na intenção de ficar conversando mesmo. E não aconteceu nada. Essa é a questão. E tanto que quando ele entrou na minha casa, ele ainda tentou fazer uma filmagem e eu estava de costa. Então, toda a filmagem que ele fez comigo, eu estava de costa, eu não estava vendo ele filmar. Mas quando ele entrou na minha casa, eu falei assim, coloca seu celular aqui, e apontei uma mesa. A mesa ficava na entrada da minha residência. E eu falei, coloca seu celular aqui. E na hora ele colocou. Então, realmente, ele tinha muito medo de ser pego e de ser percebido que estava filmando, né, de perceberem que ele... Então ele colocou. E o celular ficou em cima da mesa o tempo todo que a gente ficou dentro da minha casa. Então, ele só filmou quando a gente estava entrando. E depois, quando ele estava saindo. E aí, o que ele fez quando ele estava saindo? E aí, não aconteceu nada. Ele não tinha preservativo. Eu fui muito clara para ele, amigo, não vai rolar. Não tem. Se você veio me procurar, de tão idiota que ele é, você veio me procurar para a gente ter alguma coisa e você não trouxe preservativo, amigo, desculpa. E foi muito, assim, não sei se foi positivo ou não. Eu vejo como positivo porque com cara desse realmente eu não queria ter nada. Eu também não tinha, porque eu também tenho. Eu tenho meu preservativo. Eu não tinha dessa vez. Eu falei, ai, meu, não. Cara, aí, sabe quando bate aquela revolta assim, tipo, o cara vem te ver, quer transar com você e não traz a porra do preservativo? Eu não vou sair da minha casa para comprar nada. E não rolou. E o celular dele ficou na porta, como eu falei, na mesinha em que eu falei para ele deixar, e ele deixou. Ele em nenhum momento levantou e falou, deixa eu ver meu celular, deixa eu pegar, nada. Deixa eu dar um contexto, acho que até para quem está assistindo, porque às vezes a gente está solteiro, às vezes a gente quer ir lá conhecer a pessoa, mas acontece que às vezes a gente não quer ter nada, assim, nem vai imaginar, e vamos transar, fazer uma coisa. Mas às vezes o papo vai, papo vem, rola, e vem, o pessoal tá ali solteira, não deve nada para ninguém, às vezes acontece, né? E por isso que às vezes, tipo, a pessoa não é obrigada a ter, por exemplo, no caso da nossa amiga aqui, a ter a camisinha ali com ela. Ela poderia ter, como ela falou, não tem nada demais, né? A mulher pode levar a camisinha dela, enfim, tudo que ela precisa usar. Mas ela não queria, naquele momento, levar, porque ela não estava pensando pela cabeça dela que iria acontecer algo depois desse jantar. Isso é normal, isso que muita gente que usa aplicativo passa por isso. Eu estou explicando isso porque eu tenho certeza que tem pessoas que vão comentar sobre isso no vídeo, que a internet tem isso também, de pessoas sem noção, então por isso que eu estou dando o meu comentário. Gostei muito do seu comentário, porque não interessa se é homem ou mulher, todo mundo tem necessidade.
Então, eu tenho necessidade de transar como qualquer homem, como qualquer um. O que ela está falando é que ele já estava com essa intenção de Exato. ter a relação. Então, se ele já estava com essa intenção, não surgiu assim do nada, ai, vamos fazer, igual como foi no caso dela, o sentimento dela, que acabou ali surgindo. No caso dele, já veio preparado. Então, por isso que ela está questionando, né? Não é que ela está cobrando que o homem sempre tem que ter. É isso que a gente está querendo dizer. Exatamente. Ele foi com a intenção disso. Só que se ele foi com a intenção disso, por que ele não foi preparado para isso? E, como você bem colocou, eu também tenho, e toda mulher tem que ter. Eu incentivo, toda mulher tem que ter o seu preservativo para poder se cuidar. Não tem que esperar isso do outro, não. Mas a questão é que ali eu não tinha, e eu falei, bom, eu não queria. Então, não rolou. E aí, tanto é que ele ficou pouco tempo. Porque é óbvio, né? Não tinha o sexo que ele queria. Mas aí, então, quando ele saiu, o que ele fez? Ele, na hora que ele foi pegar o celular, ele falou, eu vou pegar as minhas coisas para ir embora, tá bom? Posso pegar meu celular? Eu achei isso muito estranho. Toda hora aquela coisa de celular enfim. Eu falei, claro, você tá indo embora, né? Aí, na hora que eu abri a porta, ele me puxou e me deu um beijo. E nessa hora, de novo, por trás, ele ligou o celular e gravou. E Muito aí, rápido. ele me insinuou com a cena que ele gravou da entrada e da saída, porque depois eu assisti o vídeo que ele fez, que a gente teve uma noite de orgia ali, entendeu? E que depois eu fiquei ligando para ele. Não só você, mas todo mundo que assistiu, gente, porque a gente está falando de um rapaz que tinha um canal, assim como vários outros homens também, que expõe a vida sexual deles e filma as mulheres, né? Então, no vídeo, eu assisti esse vídeo também, porque eu tive que assistir alguns vídeos, e realmente passou essa imagem de que tinha acontecido altas coisas, e o pior é que ele ainda colocava o depoimento dele como se fosse um review de um produto. Essa parte, nojento, nojento. Depois que eu assisti, que aí eu vi que parecem duas pessoas totalmente diferentes. Duas pessoas diferentes. O papo que ele tem quando ele está com você e o papo que ele faz, a cara, o personagem que ele bota. Na verdade, assim, com as mulheres ele é o personagem. Com o vídeo, ele é real. Ele é quem ele é. E parecia realmente que a gente tinha feito um mundaréu de coisa. Eu falei, cara, não aconteceu absolutamente nada. Nada. Porque, e aí ele cria isso, claro, para fazer com que todo mundo assista o vídeo dele. E todo mundo fique lá comentando e acreditando nisso. Então, ele criou a forma como ele montou os vídeos e ele criou a história dele, realmente parecia que tinha acontecido tudo. E não tinha acontecido absolutamente nada, a não ser beijo. Só, não passou disso. E eu queria saber agora como é que foi no dia que você descobriu essas filmagens, quanto tempo tinha se passado, como é que foi a tua reação e o que ele falou quando você confrontou ele sobre todo esse caso. Eu descobri no mesmo dia. Eu tive realmente, eu digo sorte, porque quando a gente não está de má fé, quando a gente tem que tomar alguma atitude, então eu acredito muito que aconteceu porque eu tinha que botar um ponto final nessa história dele. Por isso que aconteceu. Na mesma noite, porque ele ficava olhando para o relógio, falando que tinha um compromisso, por quê? Porque, por conta do fuso horário, era o horário que aqui no Brasil ele tinha uma grande audiência. Então todo mundo esperava ele publicar os vídeos dele. Por isso que ele queria ir embora correndo. E aí ele foi já no caminho embora, editando. E ele publicou o vídeo na mesma noite que a gente se encontrou. Tá? E aí eu tinha uma amiga que já estava, entre aspas, acompanhando, monitorando ele, por conta de outros vídeos com outras pessoas conhecidas dela. Então, ela estava monitorando porque ela sabia que tinha algo suspeito com esse cara. E no dia que ele postou, ela estava aqui no Brasil, ela viu o vídeo. E ela, óbvio, me reconheceu. Porque eu apareço de costas, mas dá para ver que sou eu, né? Quem me conhece, me reconhece. Sim, sim, aparece. E aí ela me... E a tua voz também, né? Reconhece, porque parece você falando várias partes, né? Principalmente quando você está dentro da tua casa. Sim, sim, aparece. E aí ela me reconheceu na hora e ela me ligou. Me ligou, já era... Quando ela me ligou, já era tarde da noite para mim, mas eu atendi, eu vi a chamada, falei, alguma coisa deve ser. E ela falou, preciso falar com você, aconteceu uma coisa muito séria, e ela me contou. E aí ela passou o vídeo, e aí a gente foi conversando, eu fiquei
pé da vida, porque como eu coloquei, depois que desses pontos, alguns pontos chaves durante o encontro com ele, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, e aí, depois que eu vi todo aquele conteúdo, eu também já fui acionar advogados, eu já fui acionar tudo que eu podia com relação a fazer justiça contra esse cara. E como eu falei, botar um ponto final nisso. Então, foi muito rápido que eu descobri, né? Foi na mesma noite, demorou para o vídeo sair no ar, ele ganhou dinheiro com as visualizações, infelizmente, mas também perdeu muita coisa depois, é claro, porque o YouTube não ia pagar. Foi por conta desse meu vídeo, eu conheci outras vítimas, mas outras vítimas de verdade, que tiveram relação sexual com ele sem preservativo. Então, foi por isso que eu sei agora com propriedade de que ele foi esquematizado para ter realmente uma noite e filmar como ele fazia com as outras, e sem preservativo, porque todas as outras vítimas que eu conheci, ele não usou preservativo, ele em nenhum momento. E elas também não tinham, né? E sem preservativo, porque todas as outras vítimas que eu conheci, ele não usou preservativo, ele em nenhum momento. E elas também não tinham, né? Por isso que eu falo, mulher tem que ter o seu preservativo sim, gente, por favor, consciência. E aí, conheci elas, me fortaleci, na verdade, fortaleci elas que estavam com muito receio de denunciar, de falar, e tomamos uma série de ações contra esse cara. O canal dele saiu do ar, ele foi denunciado judicialmente, tá, gente? Eu não estou falando só a denúncia do videozinho lá no YouTube, porque isso e nada é quase a mesma coisa, não. Eu movi a ação criminal contra ele, porque isso que ele fez é um crime, no Brasil principalmente. O Brasil tem coisas boas e coisas não boas, mas a parte da legislação que defende a mulher é positiva, porque, infelizmente, em outros países isso não acontece. Usava, inclusive, gente, eu fiz um vídeo comentando sobre esse caso, porque foi antes de acontecer esse caso com a nossa amiga aqui, aí por coincidência, ela acabou sendo uma foi dias depois ela acabou sendo uma das vítimas, e um dos argumentos que ele usava é que, eu acho que até tem essa parte no vídeo, é que as vítimas tinham concordado em encontrar com ele, e ele estava fazendo um vlog da vida dele, e como elas tinham aceitado encontrar com eles, elas tinham a obrigatoriedade de aparecer no vlog dele. Ele acabou usando esse argumento, como você também, que ele estava ali fazendo um vlog, e que ele estava só ali mostrando, ele não imaginava que isso seria criminoso. Até você perguntou como foi o depois. Então, para responder as suas perguntas, eu, no início, não abri para ele que eu fiquei sabendo, por conta que eu falei, como a intenção era realmente tirar tudo isso do ar, acabar com essa palhaçada que ele estava fazendo com as mulheres, então, totalmente orientada, não só pelos meus advogados, mas também por todas as pessoas que estavam me ajudando, que foram envolvidas e estavam me ajudando, eu comecei a manter o contato com ele como se nada tivesse acontecido. Tanto que ele chegou a fazer outros vídeos dizendo que eu estava procurando, que eu estava, como é que ele falava no vídeo? Querendo mais noites de orgia, umas coisas Bem bizarras, assim. Bem bizarras. Foi total. E eu comecei a envolver ele para conseguir mais informações sobre ele. E dentro desse processo todo, eu consegui descobrir endereço, os contatos dele, fora do Brasil, no Brasil, consegui passar todas as informações de onde ele estava. Ele trabalhava ilegalmente na cidade onde ele estava, e consegui descobrir aonde era esse local, todas as informações para poder colocar isso tudo no processo. Então, ele percebeu depois de que a situação estava complicada para ele, e ele cortou o contato comigo. Então, ele nunca ficou sabendo de que eu estava sabendo de tudo, e, na verdade, que eu estava mobilizando tudo, tá? Porque eu estava utilizando disso. Mas, para as outras vítimas, sim, ele falou isso,
de que ele era o vlog da vida dele, ele estava falando da vida, e que as vítimas, né, que ele não chamava de vítima, as mulheres, tinham consentido de se encontrar com ele. Ninguém tinha consentido de filmar, porque, como eu coloquei, o meu caso foi diferente, mas as vítimas com que ele teve relação sexual, ele filmou elas na cama, ele filmou elas sem roupa, ele fez... Nossa, as filmagens foram absurdas, bizarras. E ninguém consentiu isso, nenhuma das vítimas consentiu isso. Não estava o vlog da vida pessoal dele, ridículo, estava mostrando a vida das mulheres, expondo a vida íntima das mulheres e falando que era a vida pessoal dele. É ridículo. E ele foi procurado por uma jornalista dessa região onde nós estávamos para, entre aspas, se defender. É ridículo. E ele fala aí no texto lá que ela publica, ela coloca isso também, de que ele estava falando da vida dele, e as pessoas queriam saber da vida dele, que ele era uma pessoa pública. Ridículo. Ele tinha uma vida pública, tinha muitos seguidores, e que os seguidores queriam saber da vida dele, da vida privada dele, então ele precisava publicar aquilo. De certa forma, entre aspas, ele não mentiu, porque ele era famoso, ele tinha ali, gente, tinha 10 mil seguidores ali, tinha os seguidores ali tóxicos dele ali, e tinha essa comunidade que era uma comunidade bem específica, que ficava em fóruns, que divulgava os vídeos deles, então essas imagens, fotos, descrições, tinha fóruns específicos comentando sobre as relações sexuais dele, julgando as meninas, falando da bunda, falando do peito, falando de tudo que vocês, atrocidades que vocês possam imaginar, que numa conversa particular, entre ali, a gente não fica sabendo, mas você colocar aquilo ali publicamente, como é que foi a tua reação quando você leu os comentários do vídeo dele, julgando o desempenho, falando ali, não só de você, mas falando de outras mulheres, como é que você se sentiu? Olha, no meu caso, não houveram esses comentários, né, porque não teve cena, ele não mostrou nada, ele só contou e insinuou. Então, claro que houve os comentários em cima das insinuações dele, muito podre. Só que eu não permiti que isso me afetasse, justamente pelo que você falou. Fazia parte de comentário de pessoas tão doentes quanto ele. Uma comunidade tóxica, doente, que quer difundir isso. Então, não era baseado na realidade. Não era baseado no que aconteceu e na pessoa que eu sou. Então, não permiti que isso me afetasse. Mas eu sei que isso afetou muito as outras vítimas, principalmente os comentários que vinham e a exposição do corpo dela. Comentários pesados demais. E assim, mesmo não tendo uma exposição do meu corpo, expôs a minha intimidade de mostrar uma parte da minha casa, de mostrar as minhas coisas. Eu não permiti isso. A minha intimidade tem acesso quem eu quero, quem eu permito. Não qualquer um que chega lá e quer banalizar e quer botar criar uma cena podre, tosca, para se auto-vender e se auto-vangloriar. Porque era isso que ele fazia. E os comentários eram todos você o cara botando ele lá em cima, que ele era o fodidão, que ele era o pintudão, que ele era o cara, entende? E não é, muito pelo contrário, um baita de um covarde que queria fazer a sua imagem em cima das mulheres e dessa cena toda que ele criava. Mas eram mensagens que degreniam muito. Eu tomei as dores nesse sentido das outras mulheres. Foi onde eu falei, não, vamos acabar, vamos colocar um ponto final nisso. E, pode falar. Uma vez, só queria comentar aqui, porque assim, eu acabei, como eu coloquei minha cara no jogo, eu acabei recebendo muita crítica bem dessa comunidade deles, que descobriram o meu canal, que colocava ali minha foto no fórum deles, eu sei que eles espalhavam e comentavam. Eu agradeço a audiência de vocês, monetizei em cima de vocês, consegui alertar, meu vídeo viajou para várias pessoas, então agradeço a vocês por terem compartilhado, né, vocês comentando ali, jogando um ódio desnecessário, mas que errado nessa história eram vocês que estavam. E, gente, eu vi muito comentário, as pessoas falando assim, não, mas ele não estava fazendo nada demais, ele colocava ali no YouTube, só a gente ficava vendo. E eu vou lembrar de vocês mais uma vez que existem países, muitos países, que matam mulheres, que expõem essa intimidade de corpo. Principalmente, ele passou o rodo, gente, em pessoas muçulmanas.
isso é uma sentença de morte para a mulher muçulmana. Não tem papo, a pessoa não vai querer saber se estava em português, estava em espanhol, nem nada. Estava ali a imagem da mulher, mulher casada, mulher que dizia, né, que ser casada. Muitos países ainda tomam essa atitude. No Brasil, a gente não tem essa política, né, mas querendo ou não, isso pode destruir a imagem de uma pessoa, não só familiar, mas também no ambiente de trabalho também. Imagina se a mulher trabalha com, sei lá, com crianças, ou se ela trabalha em igreja, uma coisa assim. Você complementou o que eu ia falar, porque provavelmente a parte do pessoal que está acompanhando a gente agora pode pensar, tá, se você está falando que enfrentou ele, que queria botar um ponto final, e que aí você foi e fez várias coisas, mas agora você está falando com a cara escondida, com a voz disfarçada, etc e tal. Porque, infelizmente, as pessoas julgam. Porque, infelizmente, as pessoas olham tudo do seu lado, no seu cunhãozinho. Ninguém se coloca no lugar do outro. Infelizmente, independente se você tem uma vida pública ou não, a sua imagem realmente acaba sendo deturpada e as pessoas julgam, as pessoas comentam e as pessoas te botam lá no chão. Não importa se você é vítima ou não. A pessoa vai falar, não, como você falou, se você trabalha na igreja, nossa, tá pecando, pecadora, e aí você perde o seu trabalho, você sai da comunidade onde você está. Se você trabalha com um grupo de crianças, o pai vai olhar para tua cara, nossa, minha filha jamais vai ter uma pessoa dessa perto dela, que coisa horrível. Se você trabalha numa organização, uma área de Escritório. marketing, nossa, essa daí quando sai daqui à noite, o que vai ficar fazendo? Infelizmente, as pessoas julgam. Por mais correta que você esteja, e porque ninguém paga as suas contas, todo mundo fala isso e é verdade, ninguém paga as suas contas, ninguém sabe a dor de barriga que você tem, mas ninguém vai para te ajudar. E essa é a questão. E eu prefiro estar aqui falando para as mulheres dessa forma e levando o meu recado para que outras possam se sentir acolhidas e não permitir que isso aconteça com elas. E eu dei minha cara a tapa assim, até o cara sair com o vídeo dele do ar, entrar com todos os processos para ele ser julgado criminalmente e ser punido, porque isso seria um fim não só para mim, mas para todas essas outras mulheres, porque se eu não tivesse feito isso, ele ainda estaria com os 10 mil seguidores, ganhando dinheiro nas costas desses vídeos podres, toscos, com as mulheres, e um monte de gente continua falando mal das mulheres. A culpa é a mulher que estava usando roupa curta, estava com calça jeans e blusa de manga comprida no dia. Eu não tinha meu corpo exposto em nenhum momento, mas a culpa é sempre da mulher. E isso que é ruim. Isso que é mal. Enquanto as pessoas não mudarem a cabeça, não mudarem o pensamento, não vão crescer e a civilização não caminha para frente. Foi fácil esse caminho do processo até você ganhar na causa a indenização e ser reconhecida como vítima, de fato, pela justiça brasileira? Não foi um caminho muito fácil, infelizmente. A legislação brasileira, como eu coloquei, ajuda sim, apesar da justiça ser morosa, muito morosa, mas não tem que desistir, tem que batalhar. Você tem que juntar várias provas para provar que você é a vítima. Infelizmente, isso tem que acontecer, né? Não basta uma situação ou outra. Então, por isso que quanto mais informações você tem, melhor, porque, como eu coloquei, ele cria todo um cenário para ele escapar que nem quiabo, né, da mão, de não ter contato, de ninguém saber onde ele está, etc e tal. Mas ele, desculpa, ele não é inteligente, ele é muito burro. E os próprios vídeos que ele fazia traziam muito conteúdo de onde ele estava, do que ele fazia, de onde ele vivia, de onde ele morava e do trabalho ilegal dele. Então, o que a justiça pede? Provas. Eu só fui mostrar todos os vídeos que ele mesmo produziu. Como você falou, ele deu, e os seguidores idiotas dele deram audiência para você. Também ele fez conteúdo contra ele próprio. Então, o que eu fiz foi mostrar os vídeos que ele mesmo fez. Do trabalho ilegal que ele fala, da onde ele mora, e de outras coisas ilegais que ele fazia, onde ele estava. Foi toda a prova de quanto ele era ilegal. Mas foi difícil, ouvi muitos nãos, ou de vários lugares, de pessoas,
da justiça, não pode, ou então punições brandas, ou então, não, você não pode fazer isso porque você é estrangeira, de tudo eu ouvi. Mas eu não desisti, porque eu não estava fazendo só por mim, não era vingança, não era vingança, como eu falei, ele não fez de tudo eu ouvi, mas eu não desisti, porque eu não estava fazendo só por mim, não era vingança, não era vingança, como eu falei, ele não fez, o vídeo que ele fez comigo, eu acho que é um dos mais levinhos, os mais Se for por suavezinhos. esse lado, é verdade. Porque eu assisti os outros, infelizmente não foi para dar audiência para ninguém, não, mas foi para juntar provas e poder reconhecer vítimas e poder fazer contato com elas. E, infelizmente, os vídeos são horríveis, são horríveis. Então, eu teria tudo para, como algumas vítimas com quem eu contatei, que botaram os panos quentes, fingiram que não foram com elas e se acolheram na comunidade lá que estava para defendê-las e fingiu que nada aconteceu. Eu podia ter feito isso? Claro que eu podia. Não precisava ter feito tudo que eu fiz, nem estar, por exemplo, aqui conversando com você agora. Não precisava. Só que, enquanto mulher, eu acredito que a gente tem que fazer alguma coisa assim para mudar esse cenário, senão nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Não é o que eu quero para minha filha, não é o que eu quero para mim, então não é o que eu quero para a geração que vem depois de mim. Fora que, infelizmente, esse problema de ter sido filmada sem a sua, sem a tua permissão é um problema muito comum aqui na Ásia. E você acha, depois de tudo isso que você passou, que dá para você usar aplicativo sem cair nesses golpes, nesses crimes? Dá sim, tá? Esse não é o primeiro e, infelizmente, não é o último desses aplicativos de relacionamento. No período em que eu fiquei no aplicativo, eu achei cara que com aquele papo antigo de que vai receber uma herança e que quer compartilhar com você, de relacionamento à distância, que o cara trabalha em, sei lá, offshore e aquelas coisas ridículas. Ixi, sim, você encontra de tudo. Mas você também encontra coisas muito boas, sim, pessoas sérias, pessoas sinceras, seja homem ou seja mulher, para relacionamento, sim. E, claro, tem que também saber peneirar, tem que também se proteger de várias formas, conhecer mais a pessoa, ver o quanto ela abre realmente da vida dela ou não, o quanto vocês conseguem se falar, se conhecer bastante. Não é fácil, né? Como eu falei aí em algum momento, ladrão não tem estrela na testa. Violentador, homem de má fé, mulher de má fé, ninguém tem estrela na testa. Então, você tem que descobrir, você tem que ir confiando, desconfiando, vamos assim dizer. Mas sim, tem pessoas muito bacanas que você consegue encontrar. Eu encontrei pessoas muito legais, homens que pude ter um relacionamento muito legal a partir do aplicativo, assim como encontrei esse idiota, encontrei outros idiotas, sim, outros idiotas. E que, né, soube lidar na hora, porque a gente vai aprendendo também. E agradecer a tua presença aqui, a tua coragem, porque não deve ter sido fácil por você estar na Ásia, ser uma mulher estrangeira, ser mulher, e a sua luta é uma luta que é muito importante para todas as pessoas que são vítimas, né? Que a maioria das pessoas, como você falou, deixa para lá e não vai querer lutar porque é uma batalha que é quase uma batalha solitária, né? Sim, e isso que é importante. Não se sintam sozinhas, porque vocês não estão, tá? Não importa. Mexe, claro que mexe, gente. Também fui para psicóloga, também chorei pra caramba, também fiquei com raiva, mas não estava sozinha. E não se sintam sozinhas. Se vocês passarem por qualquer situação onde vocês se sintam violentadas de alguma forma, agredidas de alguma forma, não permitam que isso aconteça e não se sintam sozinhas. Existem várias comunidades na Ásia, gente, onde eu encontrei apoio, encontrei auxílio, fiz vários amigos, Ed é um deles, que me ajudou muito dentro desse processo, e é só estender a mão, que com certeza vocês terão uma outra mão muito sólida para ajudar vocês. Não permitam que isso aconteça. A gente tem que botar um ponto final. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.